Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu estou passando onde nesta noite eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração, você que nos acompanha, que o Espírito Santo possa te abençoar de maneira gloriosa e que da mesma forma o Espírito Santo derrame sobre o teu coração toda sorte de bênção no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 5, seria importante que você ouvisse. Não tenha nenhuma dúvida, você que vai ouvir esta mensagem, se você ouvir, ela vai fazer toda a diferença na sua vida. Romanos capítulo 6, versículo 5 diz assim: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, alguém para estar unido a Cristo, de fato e de verdade, tem que assemelhar a Cristo na morte, como também na vida. Só assim alguém pode estar unido verdadeiramente a Cristo Jesus. Como assim, pastor? Morrer para o mundo como Ele. Ele morreu para o mundo, viveu para o Pai. Assim nós devemos também morrer para o mundo e viver para Cristo. Isso é assemelhar a Cristo, tanto na morte como na vida. Porque foi assim que Ele agiu e é assim que nós devemos agir de igual modo. Morrer para o mundo e viver para Cristo. Porque Cristo morreu para o mundo e viveu para o Pai. Então, se nós queremos estar unidos a Cristo, devemos morrer para o mundo de igual modo como Ele morreu. Morrer para nossas vontades. Morrer para os desejos carnais. Morrer para a vontade humana. Morrer para o meu eu. Morrer para a natureza humana, para aquilo que a carne pede, para aquilo que a carne nos chama. Devemos morrer completamente para os desejos humanos, para os desejos físicos, para que assim eu possa de fato morrer para o mundo e assim ser semelhante a Cristo na vida. Assim como Ele fez, assim devemos fazer de igual modo. Olha o versículo 6, o que está escrito: sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Ou seja, alguém para estar unido a Cristo deve crucificar o velho homem, destruindo o corpo do pecado, como diz aqui, para que não sirvamos o pecado como escravo dele, mas para que servimos a Cristo na posição de servo. Mas alguém para servir a Cristo na posição de servo dele, primeiramente, como diz a palavra aqui, deve sepultar o velho homem, destruir o corpo do pecado, para que se torne verdadeiramente servo de Cristo. Ao contrário, se alguém acha que está servindo a Cristo, quando eu falo servir, eu estou falando no geral. Alguém que congrega numa igreja, alguém que faz a obra, seja você um pregador, um obreiro, quem quer que seja. Se alguém carrega consigo algo da velha criatura, você está sendo escravo do pecado e não servo de Cristo. O servo de Cristo é aquele que sepultou o velho homem e destruiu o corpo do pecado. Esse se tornou servo de Cristo. Mas aquele que ainda não sepultou o velho homem, aquele que ainda não destruiu o corpo do pecado, mas que ainda carrega consigo algo da velha criatura, você ainda não é servo de Cristo. Se não é servo de Cristo, não é livre. Significa que está servindo o pecado, ou seja, do próprio pecado está sendo escravo, porque está sendo escravizado pelo mesmo. De quem será que você está sendo um servo? A quem você está servindo? A Cristo ou ao pecado? No versículo 10, essa mensagem é um pouco longa, eu vou antecipar, diz assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, algumas traduções falam de uma vez por toda, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Veja que a Bíblia fala que devemos morrer totalmente para o mundo. Morrer completamente para o mundo, morrer de uma vez por toda, ou morrer para sempre para o pecado. Quanto ao viver, viver para Deus. Ou seja, eu tenho que estar morto para o mundo e vivo para Cristo. Ou morrer para o mundo e viver com Cristo. Só que tem gente que parece que está agindo de maneira contrária, parece que está morto para Cristo e vivendo para o mundo. Porque tudo vinculado ao mundo, muitos cristãos, não diria todos, mas muitos cristãos carregam consigo até o dia de hoje. Ou seja, pessoas que parece que estão andando na contramão da Bíblia, vivendo de maneira antibíblica. Em vez de carregar consigo os feitos do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, está carregando consigo aquilo que é da velha criatura ainda. Não sepultou o velho homem, não destruiu o corpo do pecado,
está carregando consigo o que é da velha criatura e não aquilo que Cristo tem para oferecer para o mesmo alguém. Eu pergunto a você que vai ouvir esta mensagem, para quem você está vivendo? Para as tuas vontades ou para Cristo? Porque alguém só pode viver para Cristo de fato e de verdade, queridos, quando sepulta o velho homem e quando destrói o corpo do pecado. Assim você está vivendo de fato para Cristo. Mas alguém que não sepultou o velho homem, alguém que não destruiu o corpo do pecado, você não está vivendo para Cristo. É como se para Cristo esse alguém tivesse morto e tivesse vivo para o mundo. Mas a Bíblia ensina que devemos estar morto para o mundo e vivo para Cristo. Para quem você morreu e para quem você está vivendo? Para o mundo ou para Cristo? Eu quero antecipar que esta mensagem é um pouco longa. Diz assim, no versículo de número 11, diz assim: assim também vos considerai vós mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Devemos nos considerar mortos para o pecado e vivo para Deus em Cristo. Muitas pessoas elas se perguntam assim: pastor, como vencer o pecado? O que deve ser feito para você vencer as suas vontades, para você conseguir vencer o seu eu, para você conseguir espiritualmente falando ser alguém melhor, para você conseguir dominar o pecado e não ser dominado por ele? No mesmo Romanos aqui 7:24, olha o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou quem me livrará dos desejos da carne, dos feitos da carne? A mente, o poder da mente, a força da mente. Porque 1 Coríntios 2,16 a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, se temos a mente de Cristo, é pelo poder da mente que você vai conseguir dominar o corpo. Pelo poder da mente você vai conseguir se livrar dos desejos carnais, desde que você tenha a mente de Cristo. Alguém que tem a mente de Cristo consegue dominar o corpo e não deixar ser dominado por ele. Por que digo isso? Eu vou te mostrar aqui. Porque o corpo, preste bem atenção nesse detalhe, você que quer vencer o pecado, ou você que quer se libertar de um vício, você que talvez está tentando, não está conseguindo, talvez você já fez até tratamento e a resposta está na palavra de Deus. O corpo pertence à terra, porque o corpo é da terra. Mas a mente, a Bíblia diz que é de Cristo. 1 Coríntios 2,16, a mente é de Cristo, mas o corpo é da terra. Conforme diz aqui Romanos 7,25, diz assim: graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, o apóstolo Paulo dizendo, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, ele está dizendo que ele tem a mente de Cristo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Não é que ele é escravo, ele está dizendo que com a mente ele é totalmente de Cristo. Com a mente ele é totalmente de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ou seja, ele está dizendo, a minha mente é de Cristo, mas o corpo é da terra ou do pecado. Então, se você tem a mente de Cristo pela força da mente, ou pelo poder da mente, você vai dominar o corpo. Pelo poder da mente, você tendo a mente de Cristo, você vai ter o total equilíbrio do seu corpo. A mente vai dominar o corpo e não o corpo dominar a mente. Porque quando o corpo domina a mente, significa que esse alguém está sendo escravo. Porque o corpo é da terra, está vinculado ao pecado. E qual é o salário do pecado? A morte. Então não é o corpo que deve dominar a mente. Como eu falei, o corpo é da terra, a mente é de Cristo. Então é a mente que deve dominar o corpo e não o corpo dominar a mente. Toda vez, querido, que você for falar algo ou fazer algo que você sabe que é errado, aquilo que você vai falar ou fazer, você tendo a mente de Cristo, se coloque naquele momento como se você fosse Cristo em pessoa, como se você fosse Ele, e se pergunte para você mesmo, Cristo estando na sua pele, se Ele falaria aquilo que você pensou em pronunciá-la, ou se Ele faria o que você pensou em fazer. Porque quando você tem a mente de Cristo, você consegue dominar o seu corpo inteiro. Então é a mente que tem que dominar o corpo e não o corpo dominar a mente. Porque a mente é de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Mas o corpo é da terra. Então quando o corpo domina a mente é porque esse alguém está sendo escravo. Mas quando a mente domina o corpo, quando alguém tem a mente de Cristo, domina o corpo, esse alguém tornou-se totalmente livre em Cristo Jesus. Só para deixar claro, não é o corpo que deve dominar a mente,
mas a mente dominar o corpo. Só assim alguém pode se livrar do pecado. Só assim alguém pode ser mais forte. Só assim alguém pode vencer o pecado. Olha o que diz aqui no versículo de número 21, ainda de Romanos capítulo 6, diz assim: naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. A Bíblia está falando do tempo passado. Nós, na qualidade de cristão, não devemos trazer para os nossos dias, ou para o momento atual, as coisas vinculadas à velha criatura. Porque as coisas que estão vinculadas ao velho homem, à velha criatura, o tempo do passado, se trata do pecado, a vida que vivíamos antes, lá atrás no passado. E a vida de pecado a qual nós tínhamos antes, nos levava para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então hoje nós devemos ter vergonha de ser quem nós éramos. Hoje nós devemos ter vergonha de quem fomos um dia. Hoje nós devemos ter nojo das coisas que no passado vivemos, se tratando da vida espiritual. Porque a gente caminhávamos para a morte no passado por causa do pecado. Mas aprova a misericórdia de Deus, a Bíblia diz que Cristo nos libertou do império de treva e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então agora devemos aproveitar essa oportunidade, aproveitar essa chance e se libertar completamente da velha criatura, para que assim, uma vez que você crucifique o velho homem, uma vez que você destrua o corpo do pecado, você se torne justificado pelo sangue de Jesus. Quando você se torna justificado pelo sangue de Jesus, você tem vergonha de ser quem você era. Você tem nojo da vida que tinha antes. Porque as coisas que antes faziam parte da nossa vida, ou a vida a qual antes a gente vivia, nos dias atual, nós, me incluo nisso, na qualidade de cristão, nós devemos ter vergonha da vida que antes tinha. Embora muitas pessoas não tenham consciência do que é isso. Muitas pessoas no atual momento estão 40, pessoas há 50 anos da igreja e continua sendo a mesma coisa de antes. Pessoa que a velha criatura não sepultou o velho homem ainda. Não destruiu o corpo do pecado. Ou seja, está 40, 50 anos da igreja e sendo escravo até hoje. Porque não sepultou o velho homem e nem destruiu o corpo do pecado. Ou seja, ainda não foi justificado. Pessoas que correram o risco, estando dentro da igreja, de Cristo voltar e perder a salvação. Então, enquanto você está tendo a chance, a oportunidade, sepulte o velho homem. Destrua o corpo do pecado. Dê lugar à nova criatura. E seja justificado pelo sangue de Jesus. Eu vou repetir para você ser salvo. Alguém que quer ser salvo, conforme a palavra de Deus aqui em Romanos 6. Deve sepultar o velho homem. Destruir o corpo do pecado. Dar lugar à nova criatura. E ser justificado pelo sangue de Jesus. Tem que passar por todas essas etapas para que assim seja salvo. Amém, queridos? Se você deseja salvação, tem que passar por tudo isso. E como te mostrei aqui em Romanos 7, 24 e 25. Como vencer o pecado. Como nos momentos difíceis você ser forte. Como nos teus piores momentos você conseguir driblar o pecado. Uma vez que você tem a mente de Cristo. A mente deve dominar o corpo. E não o corpo dominar a mente. Porque a mente é de Cristo, mas o corpo é da terra. Então, se o corpo dominar a mente, esse alguém vai estar na qualidade de escravo. Mas se a mente dominar o corpo, esse alguém estará na qualidade de livre. Diz aqui no versículo 22 do capítulo 6 de Romanos: agora, porém, libertados do pecado, transformado, veja, agora libertado do pecado, dá para ser salvo. Libertar-se do pecado, transformar-se em servo de Deus, ter a mente transformada. Aí depois que você tem a mente transformada, você se torna servo de Deus. Depois de se tornar servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Veja, esse aqui é o espaço de alguém que quer ser salvo. Primeiro você se liberta. Depois você passa pelo processo da transformação. Depois do processo de transformação você se torna servo de Deus. Depois que se torna servo de Deus, você passa a viver em santidade, fruto de santificação. Depois do fruto da santificação, por fim, a vida eterna. Tem que passar por todas essas etapas para que assim você possa alcançar a salvação mediante o Senhor e Salvador Jesus. Tá bom, queridos? Quero finalizar orando por você. Querido Deus e amado e soberano Pai, eu te apresento esta pessoa que me acompanha do outro lado. Talvez tenha alguém me ouvindo com dor no corpo. Esta pessoa que me ouve, o fardo tem pesado sobre ela. Senhor Jesus, estenda tuas mãos sobre esta pessoa.
Visita este que ora comigo no quarto de oração. Esse que ora comigo na sala. Esta pessoa que ora comigo no trabalho, no hospital, no presídio, na clínica, em algum lugar. Aonde quer que esse alguém me ouça, que seja alcançado pela tua poderosa mão e que os doentes sejam curados, que seja neutralizada a dor, que seja arrancada agora. Meu Deus, que o espírito de enfermidade solte da vida desta pessoa. Sopra agora o vento do teu espírito. Sopra dos quatro cantos o vento do Espírito de Deus agora sobre esta pessoa. E remova a dor, remova a angústia, o inchaço, a inflamação, a infecção. Remova, Senhor, a diabetes, remova o colesterol, remova o glaucoma nas vistas. Remova, meu Deus, o problema de saúde, essa pessoa que tem problemas emocionais, problemas espirituais, estomagais. Esta pessoa, meu Deus, que usa uma bolsa de colostomia. Meu Deus, alguém me ouvindo agora com dor no corpo inteiro, remova agora o espírito de enfermidade. E que esta pessoa seja curada, que ela seja livre. Que ela seja tocada agora, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Alcança, meu Deus, esta pessoa. Que ele seja alcançado, que eles sejam livres. Que ele seja completamente livre. E que a Tua mão poderosa entregue a cura e o milagre na vida de cada um deles. Assim oro e te peço, e assim eu abençoo cada um que me ouve agora, em algum lugar. Eu determino a cura. Eu profetizo a cura, a libertação. Eu profetizo a restauração. Que eles sejam transformados. Que eles sejam alcançados. Que eles sejam alcançados agora pelo poder do Teu Espírito Santo. Que eles sejam completamente livres no nome do Senhor Jesus. Eu determino isso para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vou ficando por aqui. Aonde você estiver, Deus abençoe. Forte abraço a todos no nome do Senhor.